Boa noite a todos, que a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante hoje nas nossas vidas e para todos sempre. Amém, amados? Então, boa noite a todos, vamos orar, partilhar a palavra do Senhor do Salmo 98, que é o do dia de hoje, né? Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Louve-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palma os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, antes de qualquer coisa, Senhor, queremos te pedir perdão por toda palavra, pensamentos, atitudes, por todo pecado que tenhamos cometido contra ti, Senhor, nesse dia, nesta semana, em nome de Jesus. Apaga, Senhor, todas as nossas transgressões, lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, eu peço que o Senhor dê ordens aos seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, os nossos bairros, as nossas cidades, o estado onde nós vivemos, a nação brasileira, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, toda a Europa, em nome de Jesus. Todas as ilhas dos oceanos aqui neste planeta, Senhor, sejam sitiados pelo exército do Deus vivo, Senhor. E todo espírito contrário à palavra do Senhor sejam todos amarrados, neutralizados, inoperantes e levados para o abismo no nome de Jesus. Senhor, cobre os teus filhos com o teu sangue, Senhor, porque o teu sangue, Jesus, ele é poderoso e suficiente. A obra da cruz é poderosa e suficiente e ela é de eternidade a eternidade. Não há nada que o homem possa fazer que anulará a obra da cruz. Obrigada, Senhor, porque tu nos amou primeiro. A tua palavra diz que Deus amou os mundos de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, morte de cruz, para que nós não morrêssemos nas nossas transgressões, para que tivéssemos nossos pecados perdoados e tivéssemos vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, se há no nosso meio algum enfermo, Senhor, que seja radicalmente curados. Senhor, tu é o bálsamo de Gileade, derrama do teu bálsamo do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, por fora e por dentro. Que haja hoje, Senhor, batismo com o teu Espírito Santo, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, Senhor. Que haja libertação, que haja cura, Senhor, que haja entendimento, discernimento e revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E grava, Senhor, as tuas palavras nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra ti. Declaramos e passamos toda a autoridade desse encontro ao Espírito Santo de Deus, ao governo dele, a Jesus Cristo de Nazaré.
Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração, Senhor. E nós já te agradecemos pela provisão da cura, pela provisão financeira, pela provisão, Senhor, de alimentos, pela provisão da saúde, por tudo, Senhor. Pelo ar que nós respiramos, pela casa que nós temos, Senhor, porque nós não estamos na rua. Te agradecemos pelo alimento, o pão de cada dia que não tem faltado nas nossas mesas, Senhor. Tu tem nos abençoado ao ponto de podermos sermos abençoadores dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nós queremos declarar: Santo Espírito, Tu és bem-vindo na nossa casa, Tu és bem-vindo no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Espírito Santo, seja transbordante nas nossas vidas. Tu és bem-vindo, Ramai Estia Larastori Anderemas. Amado, você pode dizer: Tu és bem-vindo, Jesus. Entra na minha casa, Espírito Santo. Rias Tulibachlas Torita Laramas, Ramasti Anderebachalasturi Ederemas, Estimahalasti. O mesmo Senhor, o mesmo Espírito que está aqui, Ele está aí, está à porta. Ramalai Andareleremas, Roistibahastuio Rolaramas. Oh, Senhor, Tu és bendito, bendito és Tu, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, seja bem-vindo nas nossas vidas, seja bem-vindo nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas cidades. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia, 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 queridos. Gostaríamos de lembrar que hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, amém, amados? Então, prepara o seu pãozinho, o seu suco de uva ou a sua água, se você não tiver suco, né? Só vai pela fé. Passaram bem a semana, queridos? Espero que todos tenham passado bem. Eu lembro quando o vovô dizia: eu passei de joelhos, né? Não tirou os joelhos, né? Glória a Deus. Bom, queridos, essa semana eu recebi algumas perguntas, né? Algumas pessoas entraram em contato. E é interessante que uma pessoa, quando ela escreveu algo a respeito da igreja, né? E o Senhor me fez, e ficou no meu ouvido uma pergunta assim: qual era a igreja de Jesus? Onde era a igreja de Jesus? Qual o endereço da igreja de Jesus? Onde ele pregava? Interessante, né? Então, amados, enquanto estávamos louvando, o Senhor me mostrou que antes nós saímos das nossas casas, íamos até um templo, né, uma igreja, um ministério, para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E nessa situação de pandemia, nós temos feito das nossas casas um local de adoração ao Senhor. Seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 2 vezes ao dia, né? Então, o Senhor tem recebido oração, louvor nas nossas casas, no meio do seu povo, que é muito tremendo isso. E eu espero sinceramente, queridos, que após passar essa pandemia e ser liberados os cultos nos templos, né? Não se esqueçamos e não deixamos de fazer o nosso culto nas nossas casas. Porque muito pode, amados, muito pode a oração de um justo. E as nossas casas, a gente diz: Senhor, seja bem-vindo na minha casa. Mas quando Ele recebe louvor na nossa casa? Quando que Ele vem para receber? Então é algo muito tremendo, amados. Essa nova, vamos dizer, essa nova antiga prática, né? Antiga, porque antigamente as pessoas oravam,
tinham os seus cultos caseiros, vamos dizer assim, né? Oravam a Deus nas suas casas. Então, que nós possamos manter isso, porque isso é bênção, queridos. Então, vamos lá. Onde nasceu Jesus, vocês lembram? Onde havia de nascer o Salvador? Fácil, né? Todo mundo vai dizer, em Belém. E Belém, na Judéia, né? Belém é a poucos quilômetros ao sul da Judéia. Se situa a pequena cidade chamada Belém, Bethlehem, que significa a casa do pão. Interessante que Jesus tinha que nascer em Belém, tinha que nascer na casa do pão, porque ele é o pão vivo que desceu dos céus. Dizem que foi onde interessante que aonde nasceu em Belém foi também onde faleceu Raquel, lembram? Em Gênesis 35:19 diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Foi o lugar do nascimento do rei Davi e foi o lugar onde Jesus nasceu, em uma gruta, um estábulo de abrigo dos animais. E é interessante que provavelmente deviam ser um abrigo de ovelhas, né? E estava vazio, era o único lugar que tinha uma estalagem para abrigar, para que o Salvador do mundo, né, o Messias, nascesse. E é interessante que imagina as ovelhas, hein? Estavam no campo e à noite, junto com os pastores, ouviu-se no céu multidões, né, não sei quantos, anjos tocando trombeta e anunciando que na cidade de Davi havia nascido o Salvador, o Messias. E é interessante que as ovelhas não estavam no seu local no seu estábulo, elas estavam no campo. E imagina que tremendo, né? No local onde elas se abrigavam, o Messias nasceu, Jesus nasceu. E elas no campo à noite, junto com os pastores, ouviram o anúncio pelos anjos, né, das boas novas que havia nascido o Salvador. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E é interessante que os anjos celestiais anunciavam, tocavam, e deve ter sido um alarido santo, tremendo, tão extraordinário que os pastores saíram, largaram as ovelhas no campo e foram até Jesus. Né? Muito tremendo isso. Em Nazaré, Jesus cresceu. Então ele nasceu em Belém da Judéia, cresceu em Nazaré, né? Lembram que Nazaré era um local de tipo um porto, né? Um local de negócios, eu imagino, e um local também de muita, vamos dizer, muita coisa, muita lascívia, vamos dizer assim, muito pecado, né? E ao ponto de um dos sacerdotes dizer, mas de Nazaré haverá alguma coisa boa de Nazaré, né? Virá alguma coisa boa de Nazaré? Interessante, né? Que no meio de um povo difícil, né? No meio de um povo, vamos dizer, não tão santo assim, se criou, cresceu o Salvador. E, amados, Nazaré fala também depois os locais onde Jesus mais realizou milagres. A cidade de Cafarnaum, que significa cidade de Naum, cidade daquele profeta. O profeta Naum, profeta famoso do seu tempo. E é interessante, Cafarnaum era conhecida como a cidade de Naum, a cidade do profeta. Região da Galileia, ao noroeste do lago de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia, onde Jesus se batizou, né, às margens do Rio Jordão. E quando ele saiu dessa cidade,
no caminho, o cego Bartimeu suplicou e foi curado. Né? Que tremendo isso. Lembro que quando nós estamos lendo ali, aquele cego, quando viu aquele alvoroço das pessoas andando, porque Jesus tinha 70 discípulos que ia à frente, digamos assim, que ele estaria chegando na tua cidade hoje, a semana que vem. Então essa semana vinham 70 avisando: Jesus vai passar por aqui, vai passar na rua principal, vai estar lá na praça tal, né? Ele vai curar os enfermos, vai dar vista aos cegos, vai curar os leprosos, né? Imagina que é tremendo isso. Então ele diz, a Bíblia fala que os outros 70, então que 70 tinha ido à frente e tinha outros 70. Então é muito tremendo que provavelmente ia 70 à frente, aí Jesus vinha e aqueles 70 iam à frente novamente, e talvez os outros 70 ficassem ali para... Isso segundo eu para mim próprio, né? Não está escrito isso. Jesus, então, foi batizado às margens do Rio Jordão, e ao sair dessa cidade, o cego Bartimeu, é muito tremendo quando ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E mandavam ele, né? Porque ele não sabia para que lado Jesus estava, mas ele ouviu o burburinho das pessoas, né? Ele não estava andando contra as pessoas, ele viu e começou a gritar, né? E é tremendo, né? Que vocês lembram que o clamor dele chegou aos ouvidos de Jesus. Jesus, se tu quiseres, né? Se tu quiseres, o que queres? Que queres que te faça, né? Se tu quiseres, imagina, né? O que ele mais deveria querer é ver de novo, ver. E o cego Bartimeu então suplicou e foi curado. E ali também Zaqueu, lembra o cobrador de impostos, que era um homem de baixa estatura, que precisou subir numa árvore para ver Jesus. Olha que coisa tremenda, um baixinho, né? Vamos dizer assim, talvez meio anão, sei lá, um homem baixinho e um cego, queriam muito ver Jesus, né? Ao ponto de, imagina que escândalo, vamos dizer assim, o prefeito da tua cidade, o governador, o presidente, alguém lá de renome, né? Porque ele era os cobradores de impostos eram conhecidos, né? Imagina, subiu numa árvore, né? Para poder ver Jesus. E o cego gritava o mais alto que pudesse, né, para que Jesus o curasse, ouvisse e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Zaqueu estava lá, né, se agarrado nos galhos da árvore para poder ver Jesus. E Jesus para embaixo da árvore e diz: Zaqueu, desça daí. E como é que ele fala ainda? Que é necessário que eu vá à tua casa. E lembram que Jesus não precisou dizer nada, não disse para ele assim: desce daí, seu sem vergonha, roubador, né? Seu salafrário, seu pecador, você não tem vergonha que você está cobrando mais do que não devia, né? Seu corrupto, né? Não, ele simplesmente viu o desejo no coração dele e ele chega e diz, ele diz pro cobrador de impostos lá para Zaqueu: desça da árvore que eu vou à tua casa. Imagina, gente. E é impressionante que quando a luz chega, as trevas têm que sair. Quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, ninguém precisa ficar te dizendo: olha, aquilo que tu fazia, tu não faz mais, porque aquilo é pecado. O mal, o pecado que havia em nós é constrangido pela luz do Espírito de Deus, pela luz da verdade, né? É confrontado. E aquele que mentia não mentia mais, aquele que roubava, mas nós hoje não fizemos mais isso, mas muitos, amados, ainda praticam o roubo dos impostos, não declaram adequadamente, não pagam seus impostos adequadamente, né? Então é muito impressionante isso. E lembrem que no local as pessoas diziam: esse aí, né, come com os pecadores.
Que coisa tremenda, né? E Zaqueu chega para Jesus e disse: ó Senhor, eu vou devolver se acaso, né? Se acaso. Não sei se está escrito isso mesmo, viu? Mas ele diz que vai devolver quantas vezes mais aquilo que ele ficou ilicitamente. Então, verdadeiramente houve salvação. Quando Jesus entra na nossa casa, na nossa família, quando o Espírito Santo vem, quando nós o invocamos, a fagulha do Senhor, do Espírito de Deus vem sobre a nossa alma, o nosso coração, e ela precisa ser alimentada pela palavra, alimentada pelas novas práticas, né? E o Espírito Santo vai crescendo e vai se desenvolvendo, e nós vamos frutificando os dons do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, Zaqueu, então, o cobrador de impostos, teve a sua vida mudada e transformada depois de Jesus ter-lhe visitado. Chamado e visitado. Olha só, chamado e visitado. Porque ele podia se fingir de surdo, ficar com vergonha, não descer da árvore, né? Então, a muitos o Senhor chama a todos, mas nem todos o ouvem, nem todos os leva para casa, os convida para a sua casa. Amém, queridos? Então não esqueçam disso, convidar o Senhor. Senhor, tu és bem-vindo na minha casa. Tem situação que tu não sabe como resolver, situações difíceis, situações de constrangimento, contendas, dissensões, brigas, né? Um exemplo muito impressionante disso é quando falece alguém da família e que há uma partilha de bens, quando os pais, vou pegar exemplo dos pais, não deixam as coisas escritas, né, em vida. É um transtorno, não sei o que acontece, mas parece que um acha que merece mais que o outro e aí vai. Então é muito impressionante essas coisas, amados, como é bom que em vida se deixe tudo escrito direitinho, bonitinho, né? Para quê? Para evitar tantas brigas, né, nas partilhas de bens. E principalmente, queridos, porque vai estar escrito, se deixa o seu testamento escrito, as pessoas vão respeitar, porque foi a vontade do seu pai, a vontade da sua mãe. Amém? Então, Cafarnaum também era chamado, outro local, Cesareia de Filipe. O local onde Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês dizem que sou? O que dizem que eu sou? Né? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, né? E Pedro, amados, Pedro faz a primeira confissão de fé: Jesus, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E lembro que Jesus disse para ele: muito bem, Simão Pedros, o que disseste foi revelado por Deus, pelo meu Pai, né? Então, em Betânia, né, outro local, que é nos arredores de Jerusalém, a caminho de Jerusalém, que Jesus passava, quando ele ia a Betânia visitar o seu amigo Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. E Lázaro, lembram que ele é interessante que mais adiante na Bíblia fala que ele ceava, posava na casa de Lázaro, comia na casa de Lázaro com as suas irmãs, né? Então era alguém importante, mas era alguém que tinha um referencial de Deus muito grande, queridos. E vocês bem lembram que Jesus recebeu a notícia de que Lázaro dormiu. E dormir significava morrer. E quando ele volta, ele vai até Betânia, até a casa de Marta e Maria, né? Lázaro já estava morto há 4 dias. Estar morto há 4 dias, num calor escaldante, devia ser uma coisa feia e mal cheirosa, né? E é muito tremendo, porque
Jesus disse para sua irmã: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. O Senhor está dizendo para vocês hoje, para nós hoje: se creres, tu verás a glória de Deus. Então, não importa o quão difícil seja a situação, quão difícil ou imutável seja naturalmente o diagnóstico, o prognóstico, mas se creres, verá a glória de Deus. Amém, queridos? Jerusalém, amados, e você sabe que Jesus lá foi até o sepulcro, né? E disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora, ou vem para fora. Tremendo isso, Lázaro. E veio Lázaro diante dos olhos daquele povo todo, né? Veio nos ares, porque ele estava todo enfaixado, né? E Jesus diz: desatai-os. E de mais adiante depois, mas ele não ficou só aquele povo. Não, ele ficou vivo. E a partir dali, foi exatamente assim, a partir dali que os escribas, os sacerdotes decidiram matá-lo. Porque antes uma coisa era curar os enfermos, né? Caminhar sobre o mar, era a multiplicação, a pesca maravilhosa, né? Quando os experts em pescaria passaram a noite pescando, não havia dado peixe, e no amanhecer Jesus diz: joguem a rede de tal lado. E Pedro diz: Senhor, passamos a noite, mas diz: pela tua palavra jogaram a rede. E muito foram os peixes, a ponto de quase os barcos irem a pique, né? E aí onde ele chama Pedro, os seus irmãos, né? Os filhos de Zebedeu, e diz: eu os chamo para serem pescadores de homens, pescadores de almas. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por Pedro e por eles terem crido dessa forma, né? Então, Jerusalém, amados, foi fundada pelo rei Davi, onde ele levantou uma tenda, um tabernáculo, e onde por 40 anos se adorava ao Deus Altíssimo. Lembro que Davi desenhou o templo, o Senhor revelou para ele todas as coisas que lhe era necessária, mas ele não pôde construir o templo, porque ele era um homem de guerra, era um homem que lutava, era um homem que tinha, vamos dizer, sangue nas mãos, né? Mas em compensação ele era o homem que no tempo da lei foi o homem que conheceu a graça de Deus. Ele viu a revelação do nascimento do Messias. Quando nós lemos Salmo 22, ele vê, está descrito impressionantemente, e ele estabeleceu turnos. Então havia um número X de sacerdotes, né, de adoradores que adoravam a Deus continuamente. Então você imagina, amados, imagina então que isso, alguém pode dizer: mas foi coisa do Antigo Testamento. Foi no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento era o, como se diz, vamos dizer, o reflexo daquilo que seria estabelecido. Tu imagina então, se no Antigo Testamento foi algo tão tremendo, louvor e adoração ao Deus vivo, 24 horas por dia, ininterruptamente, durante 40 anos. Imagina hoje, no tempo da graça, você tendo na sua casa algum momento específico de horário, de oração e adoração a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Imagine, amados, a tua casa se torna um tabernáculo, se torna um templo de adoração, né? Porque nós somos as pedras vivas do altar do Senhor. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro, mas dentro de nós habita
e transborda o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, aproveite, ainda dá tempo de fazer da tua casa, do teu escritório, do teu trabalho, algum local onde o Senhor receba louvor. Amém? Onde a palavra do Senhor ela é lida, ela é estabelecida. Durante algum tempo, que eu não lembro quantos anos, o Senhor colocou no meu coração que a palavra de Deus na minha casa, ela precisava ficar 24 horas por dia ouvindo, sendo ouvida, sendo falada. E era interessante que na época havia uns CDs que a gente comprava para poder ouvir, né? Era CD, né, mana? Era. E o Novo Testamento, a gente comprou assim, o Novo Testamento não é interpretado, como é que era? Esqueci a palavra agora. E era muito bom de ouvir, porque as vozes mudavam, né? Quando Jesus falava, era uma voz. Então você ficava ouvindo e aquela palavra ia se transformando, ia ficando viva na nossa mente, como se a gente estivesse ouvindo e vendo aquelas cenas do Novo Testamento acontecer. E era interessante que o Novo Testamento, para ouvir ininterruptamente, ele levava 3 dias, noite e dia. Então, durante alguns anos, a palavra do Senhor, neste lugar aqui, ele ficava ininterruptamente. Era muito bom. Como diz a minha filha Helena, que ela gravou a genealogia de Jesus Cristo ouvindo. E é muito tremendo. E quantas vezes estava, às vezes, limpando a casa, fazendo almoço, alguma coisa, e ficava ouvindo Paulo falando, né? Era todo o Novo Testamento, daqui a pouco assim, nossa, olha só, o Senhor falou isso. E o Senhor nos dá a revelação. Porque a fé, querido, vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus a vivifica em nós. Então, é impossível, não existe fé sem que a palavra do Senhor não seja ouvida. Então nós precisamos ouvir e ouvir a palavra do Senhor, queridos. Isso é contei um particular nosso aqui, né? Então, olha que tremendo. E em Jerusalém, a cidade conquistada e fundada pelo rei Davi, né? Onde ele levantou um tabernáculo, uma tenda, né? Onde o Senhor recebia louvor 24 horas por dia durante 40 anos. Se adorava ao Senhor. No lugar onde também foi construído e levantado o altar, que foi sacrificado o cordeiro no lugar de Isaque. Lembra? Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício, Jesus. Ali Deus providenciou a paz. Jesus viveu os momentos mais dramáticos da sua vida e do seu ministério naquele lugar. Tudo que antecedeu a sua morte e a sua gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus, queridos. Então, e só falei disso só para você lembrar dos locais, pequenos locais, dos milagres, etc, etc. Agora, isso aqui não estão todos, é só alguns. Aí eu pergunto, qual era o endereço da igreja? De que convenção era a igreja de Jesus Cristo? De quem era a cobertura da igreja de Cristo, né? Então, amados, Jesus, ele era a igreja. Ele era o pão vivo. Ele é, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Olha, isso é promessa. Então o Senhor, aqui nós estamos em 4, o Senhor está aqui. Você na sua casa, o Senhor está aí. O Senhor
Ele é Deus vivo, Deus é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele ouve a todos, a tudo passa. Não há nada no planeta e no universo que seja oculto aos olhos, aos ouvidos de Deus. Amém? Então, Jesus pregou numa festa de casamento, realizou um dos primeiros milagres que fala nas bodas de Caná da Galileia, né? Nas sinagogas, né? Lá em Lucas 4:23. E lembra que ele fala que nenhum profeta é aceito, é honrado na sua casa ou na sua terra ou no meio dos seus parentes. Impressionante isso, né? Jesus cura a sogra de Pedro. Então, ele pregava nas ruas, nos poços, né? Lembra da mulher samaritana? Nos poços, dentro de um barco, quando ele estava junto com os discípulos dormindo e que se levantou aquela tempestade. Jesus pregou caminhando sobre o mar da Galileia, né? Jesus pregou nas sinagogas. Jesus pregou lá no Monte das Oliveiras. Jesus pregou, amados, lá nas bem-aventuranças, né? Que ele ficou lá vários dias, as pessoas ouvindo ao Senhor, ouvindo o sermão da montanha, né? Imagina, queridos, ele pregou caminhando, né? Jesus pregou quando lembro que havia um cortejo fúnebre, né? Onde uma viúva tinha perdido seu único filho e ele simplesmente vem e coloca a mão, né? Jesus pregou quando ele estava caminhando e ele perguntou para os discípulos: quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. Então ele pregou em todos os lugares. Lembro lá no tanque de Betesda, Jesus não teve um lugar fixo. Aonde ele ia, o reino de Deus era estabelecido. Aonde ele andava, o reino de Deus estava andando. Então, amados, não importa o lugar, importa quem o invoca, aonde. Então, queridos, muitas vezes a gente fica pensando que temos que ter um púlpito, uma igreja bem grande, bem bonita. Não que igreja não seja bonita, não. Eu lembro que quando nós voltamos da cidade de Dois Irmãos, a gente tinha um local, tinha uma igreja estabelecida. E quando nós voltamos, eu pensei, bom, onde nós vamos alugar? Onde nós vamos colocar? E o Senhor me mostrava assim que não era para ir para outro local, era para ficar em casa. Aí eu fiquei pensando e pensando e pensando. Me incomodava o fato de a gente pagar um aluguel caro, né? Que os aluguéis são caros, água, luz e etc. E usar 2, 3 vezes por semana. Porque para mim, uma igreja deve ser um local para cultos, mas também deve ser um local onde dá alimento ao povo, onde tem coisas sociais para o povo, para o seu povo, né? E para aqueles que são desprovidos financeiramente, para os necessitados, né? Os necessitados de alimento, necessitados de cura, necessitados de oração, necessitados de orientação do Senhor. E eu ficava pensando, é verdade. Quanto a gente poderia ajudar as pessoas se não precisasse pagar aluguéis tão caros, né? Ou ter toda uma manutenção de um templo, se tiver, por exemplo, ação social. Então, eu acho isso muito importante, queridos. E é interessante que nunca imaginei que estaríamos um dia com as igrejas praticamente fechadas, né? Agora que alguns locais estão começando a liberar 50%, 30%, com restrições, né? Ninguém imaginou isso, mas o Senhor é aquele que nos mostra lá adiante.
Então, queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que desde o princípio, quando nós compramos este local, o Senhor nos mandou erguer um altar neste lugar, um altar de oração, de adoração. Muitos jejuns foi feito nesta casa, neste lugar, ainda quando, né? Olha, vocês não têm noção, vocês não imaginam, né? Fizemos jejuns, fizemos vigílias de louvor e adoração durante um carnaval que começou numa sexta-feira, 24 horas por dia, de sexta até quarta-feira, e era muito tremendo que vinham vários irmãos, vários pastores vinham até aqui, se juntavam, nós montamos uma tenda, né? Porque não tínhamos um lugar adequado, então montamos uma tenda, né? Se Deus recebeu adoração durante 40 anos numa tenda, por que não podia ser hoje? E assim foi, amados. Então é muito tremendo isso. E hoje essas tendas, elas se alargaram, elas se estenderam até a sua casa, até o seu estado, até a sua cidade, até a sua família, né? E muitos lugares fora do Brasil também. A palavra do Senhor tem chegado, a tenda do Evangelho tem se estendido nos 4 cantos deste planeta, queridos. Então, eu fiquei muito impressionada, é verdade, onde o Senhor estava, ali a palavra do Senhor, de Deus estava. Ali os milagres aconteciam. Então, Jesus curava a sogra de Pedro, então ele estava visitando a casa de Pedro, né? Tanto que diz que ela foi radicalmente curada, que já levantou e foi servi-los, foi fazer, vamos dizer, o almoço, né? Ou a janta, quem sabe, não? E a pesca milagrosa, né? Onde o Senhor os chamou para serem pescadores de alma. O sermão da montanha. Onde, para mim, amados, as bem-aventuranças, o sermão da montanha representa, para o meu entendimento, é a nova Constituição, é a lei que nós temos que seguir do novo, da nova criatura, do crente em Jesus Cristo, queridos. Porque se nós, ali diz tudo, querido, fala tudo como que temos que fazer, até como orar, lembra? Ali o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso, né? Ali o Senhor ensinou que nós temos que entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, né? Que o Senhor que nos ouve em secreto, falar ao Pai que nos ouve em secreto, né? Então ali ele fala tudo, ensina tudo, e ali também se realizou os milagres, a multiplicação dos peixes. Então o Senhor pregou embaixo de árvore, no campo, no mar, dentro de barco, nas sinagogas, no cemitério, né? Porque olha, que milagre, que coisa mais extraordinária, e até o cemitério, e mandar um morto que já estava morto há 4 dias a sair para fora, e ele voltou transformado, saudável e etc, né? Então, amados, não importa, não fale de Jesus, dá o teu testemunho, conta para aqueles que o Senhor colocar à tua volta, dos milagres de Jesus que Ele fez na tua vida, como era a tua vida antes e como é que passou, como é que é a tua vida hoje. Tu pode ter dificuldade, teremos dificuldades, mas o Senhor está conosco. E isso, amados, é algo extraordinário. Em João 12 fala assim: Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro,
derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres você sempre terão consigo. Até hoje, não é verdade? Até hoje o mundo tem pobres. E neste tempo, amados, tem muito aumentado a pobreza. Muitos perderam emprego, tem famílias que estão todos desempregados. E aí, queridos? Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Glória a Deus, queridos. Oh, glória, hein? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É tremendo isso, amados. Jesus, inclusive, no último dia, quando ele estava crucificado, ele também pregou. Lembro que haviam 2 ladrões e um xingava, debochava dele e o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o que para ele? Primeiro você tem que se batizar, primeiro você tem que isso. Não, Jesus disse o quê? Hoje ainda estará comigo no paraíso. Glória a Deus, queridos. Louvado e bendito seja teu nome, Senhor. Então, amados, eu convido agora aos irmãos para nós participar da ceia. Eu vou pedir para Helena fazer um fundo de louvor, né? E eu gostaria, queridos, que enquanto nós orarmos a respeito da ceia, você ore aí na sua casa e diga: Senhor, me ajuda para que eu venha declarar a tua palavra, que eu venha pregar a tua palavra, dar testemunho da tua palavra na minha vida, na minha família, aonde eu estiver, no lugar aonde eu estiver. Amém, queridos? Porque é do Senhor, faz parte do entendimento do Senhor. Amém, queridos? Do nosso entendimento, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vou pedir para minha filha ministrar a ceia e fazer uma oração. E lembrando que hoje, depois das 23h30, né, nós vamos ter a terceira vigília, né, a primeira do mês, né? A gente está fazendo uma vigília por mês. Então convidamos os irmãos, que eu acho que já está o endereço no canal, Michele. Então se você quiser participar, és bem-vindo. Todos podem orar na vigília, podem louvar na vigília, né? Podemos declarar e exaltar o nome do Senhor. Então, vou pedir para a Michele vir até aqui. Então, queridos, você pode pegar a Bíblia e ler. É tão bom, queridos, é tão bom ouvir. Se tu não tem muito tempo, eu acho que você tem, mas se você não tiver, você pode colocá-la para ouvir. Ouvir e ouvir até gravar nas tábuas do teu coração a palavra do Senhor. Pode vir, filha.
Amém, irmãos? Abram comigo 1 Coríntios 11. Deixa eu ajeitar esse negócio. Sim, é melhor. Primeira Coríntios 11, 23. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. E de igual modo ele tomou o cálice do vinho, depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem conhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. E é por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a Santa Ceia, ela não é um ato religioso. A Santa Ceia não é pegar o pão e dizer assim: Senhor, esse é o teu corpo, eu faço isso em memória de ti. Isso é errado, irmãos. Isso é religioso e pecado. Nós acabamos de ler aqui. É condenação para nós. Nós, quando a palavra de Deus fala que nós devemos lembrar que é em memória do Senhor, quando a palavra de Deus fala isso, o que ela está nos dizendo é que nós devemos, naquele momento que estamos aqui, passando a nossa vida a limpo, que nós devemos fazer isso antes de cear, passar a vida limpo. E fazer em memória do Senhor é lembrar que cada um dos pecados que tu e eu cometemos levaram Jesus para a cruz. Tomar a Santa Ceia com consciência, realmente com consciência que nós estamos ali tomando a Santa Ceia, comendo de um pedaço da carne de Jesus que foi esmagada por causa do teu pecado e do meu pecado. É isso que é a Santa Ceia. Não é pegar um pão e tomar um copo de suco. Isso, irmãos, é o que o diabo faz para que muitos estejam enfermos e alguns até já morreram, como diz a palavra. Há poder incrível quando nós fazemos a Santa Ceia com consciência. E eu quero te convidar agora a orar comigo. Alguns até já começaram a orar. Alguns, quando eu comecei a falar, já começaram a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Vamos todos nós, irmãos. Cada um tem uma área de debilidade mais suscetível a falhar do que outras. Assim como tem áreas que são fortalezas já, são fortes em Cristo. Mas nesse momento eu quero que tu olhe para essas áreas das tuas debilidades, das tuas fraquezas. Pai querido, na tua presença, Senhor, nós clamamos a ti, que o teu Santo Espírito, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que o doce, doce, doce Espírito Santo, Senhor,
Mostre-nos quais são as áreas que nós estamos pecando, quais são as áreas que nós estamos reincidindo no pecado, Senhor, que estamos fortalecendo áreas para o inimigo ter liberdade de atuar nas nossas vidas. Nós clamamos a Ti, nos mostre, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor, sermos tão julgadores do próximo. Olharmos para a vida do irmão que está ao lado, da irmã que está ao lado, com pensamentos acusatórios, Senhor, críticos. É tão fácil dizer, se eu fosse ele, se eu fosse ela. Nós somos nós e já é tão difícil ser nós, Senhor. Já é tão difícil manter retidão em nossas vidas. E é por isso, Jesus, que nós trazemos à nossa memória, Senhor, a cruz do Calvário e aquele dia que para Ti parecia não ter fim. Aquele dia, Senhor, em que Tu foste de tal maneira esmagado, de tal maneira humilhado, que todos os pecados da humanidade recaíram sobre Ti. E Tu foste, Senhor, pendurado no madeiro, tido como maldito, porque a Tua palavra diz que todo que fosse pendurado no madeiro era maldito, e o Senhor tomou as nossas maldições. Todas as doenças, todas as dores, todo lamento, toda mágoa, toda dor, tudo, Senhor, estava sobre Ti naquela noite, naquele dia que virou noite. Oh, te baracharacasudaras, tabahashi karimantarasu-dereas. Oh, shakarabasudarabarashikatiriabasturiacharias. Senhor, nós somos pecadores. Pecadores que abandonaram, Senhor, a vida de pecado e se tornaram justificados em Cristo. Então já não somos mais, Senhor, uma geração de pecadores, porque Cristo entrou em nossas vidas. E agora, Senhor, nós somos cristãos que eventualmente, Senhor, falham, erram, pecam, e nós pedimos perdão a Ti por todos os pecados, por todas as falhas, por todos os erros, inclusive por aqueles, Senhor, que nós não percebemos, que nós não nos damos conta. Por favor, abre o nosso entendimento, ministra, Senhor, a Tua verdade, nos constrange, Senhor. Nos constrange e traz arrependimento forte aos nossos corações. Nós não queremos, Senhor, remorso, nós clamamos por arrependimento genuíno. E nós, Senhor, queremos nessa noite reconhecer que a cruz era o nosso lugar, não o Teu. E hoje, Senhor, nós ainda renovamos, e podemos fazer isso todos os dias se quiséssemos. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Senhor, através da Santa Ceia. Que preciosa é a Santa Ceia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Quando estamos com um pedaço de pão nas nossas mãos, pegue o pão, irmãos. Pega o pão. E não segura de qualquer maneira. Esmaga esse pão na tua mão e lembra que isso é o corpo de Cristo, é o corpo
de Jesus é a carne dele, que o teu pecado esmagou, que o meu pecado esmagou. Oh, chamagastu tarashikaterias. Shatarababasu tikasharababarastu. Oh, shakatarabarastu rialaras. E agora sim, agora tu come da carne esmagada de Cristo. Come dessa carne. Obrigada, Jesus. Agora pega. Pega o sangue de Jesus nas tuas mãos. Aqui dentro existe DNA. DNA de Deus. DNA de Cristo. O sangue que foi derramado por ti, por esses pecados, esses que tu faz e fez, que eu faço e fiz. E toma do sangue, renovando a tua aliança com o Senhor. Ora basharahasu barastarashi barasukotebas. Nirabashi karasturias tarabasharasti kantihamas. Shamantias turibastarashikas. Ora barasorabashas. Tiparasturia barasharabakas totoro sharabas. Shararahasu rababarasu terebas. Sorabashabarasto. Senhor, nós temos uma aliança contigo e tu tens uma aliança conosco. Obrigada por nos aceitar sempre de volta, Senhor. E nós precisamos todos os dias voltarmos para ti, voltarmos para a casa do Pai diariamente. Obrigada, querido. Obrigada, Senhor. Quando o teu sangue e a tua carne entraram em contato com o nosso corpo, sobre nós, Senhor, se manifeste o poder, todo o poder da glória do Senhor, todo o poder de Cristo Jesus. E tudo seja feito novo em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Bom é falar das suas grandes maravilhas que tem feitas no nosso meio. E é muito tremendo essas coisas, queridos, porque Jesus é maravilhoso, né? E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Quero te apresentar todos os pedidos de oração dos irmãos. Quero também parabenizar aqueles que estão de aniversário hoje, que é a nossa irmã Mari, né? Que Jesus ricamente te abençoe e abençoe a todos os outros. O Jorge também, que maravilha, irmão. Que Jesus ricamente te abençoe. A Cátia, segunda-feira, também está de aniversário. Então, não esqueçam, amados, que Jesus ricamente te abençoe, Cátia. E abençoe todos os outros que nós não conhecemos, que ainda vão assistir o vídeo, né? Que Jesus ricamente te abençoe. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar. E até às 23h30, né? Quando vamos iniciar a vigília. Horalarabasti halarastori taramas ondaramai endalastori edereleremas. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, bata em retirada
toda enfermidade, bata em retirada toda opressão maligna, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estabelece, Senhor, no nosso meio, o teu nome seja honrado, glorificado, em nome de Jesus. A tua vontade, o teu querer seja estabelecido, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa vida, nas nossas vidas, tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. E limpa, Senhor, tudo que não vem de ti, Senhor. Mostra-nos, dá o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo. E nos conduza a cada dia em nome de Jesus. E nós seguimos, amados, firmes, olhando para a frente e para o alto. Amém? Até mais então, que Jesus ricamente te abençoe e nos abençoe em nome de Jesus. Amém?